Bem-vindo ao nosso audiocast de hoje. Hoje vamos falar sobre uma das estratégias mais procuradas no mundo das apostas, o mercado de over 0,5 gol HT, ou seja, uma aposta para que ocorra pelo menos um gol na primeira etapa da partida. Este mercado é extremamente popular pela agilidade com que pode render resultados. E quando aplicamos alguns parâmetros, alguns filtros específicos, conseguimos aumentar bastante as chances de lucratividade. No episódio de hoje, nós vamos desvendar quais são esses indicadores-chave e os parâmetros estatísticos mais confiáveis para identificar partidas, filtrar partidas com maior probabilidade de um gol ainda no primeiro tempo. Vamos entender o que deve ser levado em consideração e quais erros devemos evitar ao analisar jogos para esse tipo de entrada. Mas antes da gente dar início, você já sabe, deixa aquela curtida aqui no vídeo, não vai cair seu dedo. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho para receber notificações para quando vídeos como esse, que não existem aqui no YouTube, que eles subam e você seja notificado. Tá certo? Vamos então dar início. E para começar, vale a pena compreender o porquê desse mercado ser tão popular. Apostar no over 0,5 gol HT é muito interessante porque busca decisões mais rápidas. Está disposto a monitorar os jogos ao vivo. A ideia é bem simples. Nós apostamos que um gol vai acontecer nos primeiros 45 minutos e vamos considerar que também os acréscimos. Esse tipo de mercado ele tende a ser menos volátil do que, por exemplo, o over 2,5 gols na partida. Por exemplo, por quê? Porque basta um único gol para atingir o objetivo da nossa entrada. Porém, acertar essa entrada de maneira consistente exige uma boa metodologia. Já deve ter percebido isso se você já aposta há algum tempo. Um ponto essencial aqui é que, ao contrário de apostas que dependem de muitos gols, como over 2,5 gols ou 3,5, no over 0,5 HT, estamos apostando em uma ocorrência mínima, o que abre margem para um número maior de partidas qualificadas. Mas ainda assim é fundamental refinar os filtros para identificar as melhores oportunidades. Agora vamos entrar aqui nos parâmetros que, com base em estatísticas e práticas comuns entre apostadores experientes, trazem melhores resultados para o over 0,5 Gol HT. É importante entender que, além da estatística, observar padrões de comportamento e estilo de jogo das equipes pode fazer uma enorme diferença. E aqui eu preciso fazer um gancho com as primeiras etapas do projeto 10x, onde a primeira etapa nós identificamos os padrões, fazemos a nossa análise inicial e na segunda etapa nós fazemos a coleta de dados, corroborando ou não aquele padrão identificado. Isso tudo está de maneira gratuita, o link está aqui na descrição do nosso audiocast, basta você acessar, tem todo o passo a passo, tem as aulas das primeiras etapas do projeto 10x disponíveis inteiramente gratuitas para você, tá certo? Te espero lá. Então vamos lá, média de gols no primeiro tempo. O primeiro critério é bem direto, verificar a média de gols no primeiro tempo das duas equipes. Busque times com histórico de pelo menos 0,8 a 1 gol no primeiro tempo. Esse parâmetro aqui já indica que essas equipes têm um padrão ofensivo inicial e costumam marcar cedo. Aqui você pode olhar tanto para os jogos mais recentes, como uma janela de 5 a 10 partidas, quanto para as médias acumuladas ao longo da temporada. Por exemplo, se uma equipe tem uma média de um gol no primeiro tempo nos últimos 5 jogos, há um bom indicativo de que ela entra no jogo de forma ofensiva. Essa estatística também pode ser complementada com o desempenho do adversário, para entender se ele permite chances de gol no primeiro tempo, criando um cenário mais favorável. Outra, o percentual de jogos com over 0,5 gol HT, que é um outro parâmetro que é muito importante, de porcentagem de jogos em que as equipes envolvidas terminaram o primeiro tempo com pelo menos um gol. Essa é uma métrica que dá uma visão clara da regularidade das equipes nesse mercado. Uma boa prática é buscar equipes que, ao menos 70 a 75% das vezes, registram pelo menos um gol no primeiro tempo, seja a favor ou contra.
Essa estatística é fácil de encontrar em sites de análise e fornece um bom panorama da partida. Quando ambos os times têm uma porcentagem alta, as chances de gol no primeiro tempo aumentam consideravelmente. Vamos para mais uma: finalizações e XG no primeiro tempo. Falamos no audiocast anterior sobre expected goals. Não basta apenas ter médias de gols altas. Outro aspecto essencial é olhar para as finalizações e para o XG da equipe no primeiro tempo. O XG, ou Expected Goals, mostra quantas chances reais de gol uma equipe cria no primeiro tempo. Se o XG médio do time nos primeiros 45 minutos estiver em torno de 0,5 ou superior, isso significa que ele tende a criar chances de gols com alta frequência, o que pode resultar em gol ainda no primeiro tempo. Outro ponto que pode ser útil é observar o número de finalizações. Um time que finaliza bastante, mas não marca, está de qualquer forma criando oportunidades. Quanto mais finalizações, maior a chance de um gol acontecer ao longo dos 45 minutos iniciais. E isso tende a ser um bom sinal para o over 0,5 HT. Precisamos também observar o estilo de jogo das equipes. Mais que estatísticas, é essencial entender o estilo de jogo dos times envolvidos. Equipes que adotam uma postura ofensiva com marcação alta e que tentam abrir o placar cedo são ideais para esse mercado. Clubes como o Bayern de Munique, Manchester City, o Liverpool, eles são conhecidos por estarem com intensidade alta e buscarem gol desde o início da partida. Além disso, os times que jogam de maneira reativa, especialmente contra equipes grandes, podem ajudar no over 0,5 HT, porque acabam dando espaço para os adversários e favorecem um gol ainda na primeira etapa. Precisamos também ver a importância e o contexto da partida, que é um critério que muitos ignoram, esse, que é o contexto do jogo. Em partidas de alta importância, como jogos de classificação ou quando um dos times precisa desesperadamente de uma vitória, há uma tendência de pressão inicial e um jogo mais aberto. Também é relevante verificar o histórico de confronto entre as equipes, pois alguns jogos tendem a ser mais intensos e ter uma média de gols mais alta. Agora vamos aqui para algumas dicas para colocar em prática e alguns erros comuns. Vamos falar um pouco sobre como colocar e esses erros que os apostadores cometem nesse mercado. Primeiro deles, diversifique os campeonatos. Nem sempre os campeonatos europeus, grande destaque, né, da primeira prateleira, são os melhores para over 0,5 HT. As ligas da América do Sul, da Escandinávia e alguns campeonatos da Ásia, por exemplo, têm um ritmo muito mais acelerado nos primeiros minutos e podem ser melhores opções. Muitas vezes esses campeonatos apresentam menos cobertura da mídia e por isso as odds oferecidas no mercado de 0,5 HT podem ser mais interessantes. Evite a overdependência de estatísticas passadas. Mesmo que uma equipe tenha uma média alta de gols no primeiro tempo, sempre analise o contexto atual do time, como desfalques, mudanças de técnico ou recentes oscilações de desempenho. Esses fatores podem alterar a dinâmica da equipe e o que foi uma tendência pode mudar de uma hora para outra. E também mais uma dica aqui, atenção às odds baixas. Apostar no over 0,5 HT é um mercado, é algo muito tentador, mas é essencial observar o valor das odds. Se as odds estão extremamente baixas, o valor potencial da aposta diminui. Uma dica importante aqui é evitar jogos com as odds para over 0,5 estão abaixo de 1,30, a menos que você tenha um forte embasamento para apostar. E esse 1,30 que eu digo já é o 1,30 pré-game. Independente de se você vai fazer sua entrada pré ou ao vivo, isso tudo vai depender da sua estratégia, da sua metodologia nesse mercado. Eu te aconselho já a excluir de antemão todas essas partidas que pré-game já começam com menos de 1,30, tá? Até mesmo porque se você quiser fazer uma entrada ao vivo, naturalmente a subida dessa odd vai demorar a ocorrer e você vai ter menos tempo exposto para que tenha pelo menos um gol nesse primeiro tempo, tá certo? E para que a gente possa concluir, aqui está o segredo para um bom desempenho no mercado de over 0,5 HT. Alinhar estatísticas como média de gols no primeiro tempo, percentual de partidas com gol no primeiro tempo, XG inicial e estilo de jogo das equipes envolvidas.
Com essas ferramentas e uma análise muito bem feita, muito cuidadosa, você vai conseguir melhorar em muito as suas chances de encontrar partidas promissoras para esse tipo de entrada. Um abraço e até o nosso próximo audiocast, Sniper.